conhece há quase 2 anos, 3 anos, mais ou menos, né? 2 anos, né? 2 anos, 2017, né? 2 anos. 2017, 2 anos. E de lá para cá aconteceram muitas coisas. A gente conseguiu ver um objetivo, eu estava bem perdida, eu estava bem, assim, de novo, voltando Uhum, a questionar a minha profissão, de mudar de profissão, né? Então, aí aconteceu muita coisa, que foi, primeiro, eu realmente me senti engajada na minha profissão, no uhum, meu trabalho, né? Aí, é, investi em cursos, né? Otimizei o meu tempo na época, uhum. né? Fiz todo o planejamento e aí a gente juntas a gente viu um objetivo que era eu, que ainda é, né? Eu sair do Brasil e ir para um outro país e Uhum. tentar trabalhar na minha área lá, né? Então eu fiz o curso com você e, e aí logo em seguida eu fui convidada entre aspas, né? Uhum. Mas eu fui dar uma palestra lá na Nova Zelândia, que era um dos países que eu realmente estava querendo, Uhum. né, mudar, estava pensando em mudar, estava querendo ir para a Austrália, mas aí eu mudei por conta da idade. E É. aí eu foquei na Nova Zelândia e, assim, fui para lá, né, está fazendo um ano já, está Uhum. fazendo que eu fui para lá e assim, é, foi muito legal. Mas aí aconteceram várias coisas também, problemas de saúde, é, financeiro, como sempre, né? Porque para eu fazer tudo isso, eu tenho que juntar um montante muito grande, Uhum. né? De valores. E os cursos da minha área, que é a área de saúde, especialmente na área do autismo e em terapia ocupacional, são caros, né? E Toda aí aquela, eu investi. aquela questão da transferência também, né? Que você graduou aqui, tem que fazer aquilo tudo para poder É, esse título para lá. é um dinheiro muito, muito, um montante grande, porque assim eu tenho que investir em tradução, mas Uhum. é uma tradução juramentada, eu tenho que investir no curso de inglês, investir numa prova, né, que vai me ajudar a orar lá, e investir em, em procurar lugares que me aceitem, né? Que eu preciso ter, né, esse convite de uma empresa para eu poder trabalhar lá, para eu ter o visto permanente. Uhum. Então, assim, nesse interim, porque assim, foi um ano, né, Bianca? E É. o ano passado inteiro, 2018 inteiro, né, pensando como fazer, tentando juntar dinheiro, aí as coisas foram acontecendo, aí eu não fui conseguindo juntar dinheiro. Agora, que assim, vou, a partir de agora, eu vou tentar conseguir, né, juntar dinheiro para isso. Então, assim, então eu estou pensando como é que eu vou fazer tudo isso, né? Juntando os meus problemas de saúde, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, assim, quanto a coisa do tempo, eu estava, nossa, eu não estava otimizando o meu tempo mesmo. Uhum. Estava numa fase assim, trabalho, aí apareceu um paciente particular, eu ia, atendia, comecei uma pós também, né? Então, assim, falei assim, agora eu vou traduzir os textos que é legal, eu treino meu inglês, mas aí, sabe quando você chega em casa, você não consegue fazer nada, aí você vai, você faz, né, um monte de coisa, e eu acabei realmente não parando de planejar a minha agenda e de otimizar meu tempo. Uhum. Então, vai fazer o quê? Desde que eu entrei de férias, mais ou menos,
um pouquinho antes das minhas férias, assim, eu vou otimizar meu tempo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho livro, eu tenho as coisas do trabalho, né, que eu Uhum. preciso ajeitar, e aí eu comecei e estou otimizando meu tempo, pelo menos agora nas férias, e eu preciso planejar como é que eu vou fazer o meu ano que vem e como vai ser a minha vida no ano que vem. Então, assim, né, Nossa, você vai planejar, né, o próximo ano. é, porque assim, na verdade, eu tenho um limite de tempo aí. Eu não posso demorar muito mais do que 2 anos, porque não vai rolar. Então, Uhum. assim, ou eu deixo a Nova Zelândia de lado e procuro um outro país, tipo Canadá, ou o que eu posso fazer é terminar o curso, essa minha pós, acho que termina o ano que vem, Uhum. isso, metade do ano que vem, mais ou menos, eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu vou ver o que, que eu faço. Ah, custa muito dinheiro se eu for sem de mãos abanando, assim, entre aspas, né? Sem ter uma garantia de que eu vou conseguir. Eu posso ir com estudar inglês lá e fazer a prova e tentar. Posso. A Nova Zelândia é um pouco mais tranquilo, por quê? Porque eu fui dar palestra lá, né? E mais ou menos eu conheço, né? Então, assim, eu tenho contato do que seria o conselho de terapia Beleza. ocupacional lá, né? Uhum. Então, aí eu posso tentar dar uma ajeitada nisso. Cris, Posso. e assim, em relação ao seu objetivo, né? Porque, igual a gente falou, já tem 2 anos que a gente fez o processo de coaching. E a gente trabalhava Isso. muito nessa questão de vamos focar no resultado, vamos focar no resultado, né? O coaching. Uhum. Em relação a pensando no resultado, né? O que é mais difícil para você? Qual que é a sua maior dificuldade em conseguir, que você acredita, nossa, isso daqui é o que mais me prende para eu conseguir, né, caminhar na direção do meu resultado. E nem é assim, alcançar o resultado, porque para alcançar a gente sabe que tem um passo a passo, tem várias ações, É. né, várias coisinhas, pequenas metas que você tem que alcançar até chegar lá, mas para te manter na direção e, tipo assim, te fazer caminhar, te colocar mais próximo disso. O que você acha que é mais difícil? Mais difícil é, é realmente ver como é que eu posso juntar o que eu investi estudando, né? Uhum. Indo para lá sem precisar ter que me sujeitar a não trabalhar na minha área. Também tem isso, né? Envolve muitas coisas, eu preciso focar, estudar, Uhum. ou isso que eu estava falando. E aí é que tá, essa minha decisão é que é o mais e não é entre aspas, entendeu? Porque assim, eu posso fazer a prova de inglês aqui, posso tentar procurar daqui alguma alguma clínica, alguma coisa assim, né, Uhum. algum contato pelo LinkedIn. Eu acho que assim, tem algumas coisas que também é um pouco mais psicológico, emocional do que outra coisa, que é o medo pela minha idade, que eu falo assim, como é que eu vou fazer? É bem É, complicada, eu assim, a não. questão do medo, né? Tipo, para você, você falou, a questão da idade te faz ter medo, mas o medo, na verdade, ele aparece para todo mundo, né? Só que cada um tem um medo específico. E, assim, o importante, na verdade, é porque às vezes a gente escuta assim, principalmente na internet, né? Hoje em dia a gente vê muito por aí, o medo, porque não adianta você ter medo, você não pode ter medo e tudo mais, Uhum, mas na verdade não é que você não pode ter medo, você não tem como evitar, o medo ele existe, faz parte uhum, da sua natureza, né?
mas o que você precisa fazer é conseguir dominar ele um pouquinho cada vez mais, é conseguir enfrentar, né? E dominando a você mesmo para que você não deixe que o medo te domine. Então, isso é importantíssimo, mas ao mesmo tempo não é fácil. Quando a gente fala assim, parece que, beleza, não é isso mesmo. A gente sempre concorda quando a gente ouve, mas a verdade é que muitas vezes a gente até inconscientemente, a gente se deixa dominar pelo medo. Então, a gente precisa estar sempre se autoconscientizando. Será que eu estou deixando o medo me travar? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa por medo, né? Então, aí eu acho que também por isso que eu falei assim, nossa, foram acontecendo as coisas, aí eu fui vendo o tempo passando e eu não conseguindo realmente, né, conseguir fazer aquilo que eu queria, e aí eu falei assim, nossa, e agora, né? Mas assim, agora eu tô voltando de novo a focar nisso, porque eu não estava focada, aí agora eu tô voltando a focar, né? Então, agora eu tô aproveitando que eu tô de férias e aí eu vou, tô, tô, tô me re, re- tô de volta tentando ver como é que tá toda essa situação, porque assim, em 2 anos a situação mudou, né? Principalmente na Nova Zelândia, teve aquele ataque lá, e eles mudaram o sistema deles de visto. Agora você tem que pagar acho que não chega a $20, uma coisa assim, aos neozelandeses, para um visto eletrônico, mesmo que você vá por pouco tempo, tal, mas você precisa pagar esse visto. E deve ter mudado um pouquinho a política deles de imigração também, né? Então, assim, eu tô vendo como é que eu vou fazer. Não sei, olha, Bianca, eu já pensei, falei assim, eu vou trabalhar como técnica veterinária, que era o que os caras estavam precisando, eles estão precisando, né, para trabalhar no interior da Nova Zelândia. Eu gosto de bicho, né, e por mim, isso é o de menos, trabalhar como técnica. Mas aí eu paro e barro na minha coisa da saúde. Eu falo assim, eu não posso mais ficar, eu não sou mais, eu não tenho mais 15, 16, 17, 20 anos, né? E aí na minha cabeça não, né? Mas assim, aí a hora que as dores vêm, as consequências desse meu pensar, não, tudo bem, eu aguento. Aí as consequências começaram a aparecer agora. Então, eu Realmente, falei assim, precisa priorizar essa questão da saúde, né? E precisa se acostumar a priorizar isso, porque talvez até então você meio que falava, não, mas eu consigo, e, né? Precisa aprender a falar, não, agora eu decidi e eu vou dar mais prioridade para cuidar de mim mesmo, da minha saúde e tudo mais, né? Uma coisa que é um hábito novo, né, também. Então assim, eu achava que eu ia conseguir. Falei assim, não, eu vou para lá, mesmo que eu não consiga trabalhar na minha área, pá, eu dou um jeito, né? Mas hoje isso também já pesa um pouquinho, que eu falo, eu não tenho mais física, Opa, não é nem disposição. Opa, caiu alguma coisa aí? caiu um papel que estava na parede. Então, é uma coisa mais física mesmo, não é nem mais psicológica, nada, é físico mesmo, né? Que aí a hora que eu barro, a hora que eu vejo, eu falo assim, ixi, e agora? Né? Se eu estiver num país, né, que é longe, sem nada para me dar um suporte, como é que eu vou fazer? Então, isso barra um pouquinho. Mas, assim, aí eu tô vendo devagar como é que eu posso fazer, aí eu vou voltar de novo a entrar em contato com esses pessoal que tem experiência, que vem visto de trabalho lá. Qual a melhor maneira? Posso, né,
uma coisa assim é pegar e ir para lá fazer esse curso de inglês, fazer um outro curso, aproveitar, né? E aí acabar ficando, né? É uma ideia. Beleza. Então, ó, a gente sabe que você tem o objetivo definido, né? Uhum. Você tem também alguns critérios em relação a essa questão do trabalho, que você já falou. Uhum. E a minha pergunta é, você tem, assim, de forma detalhada, que a gente acabou de falar, tem várias ações, várias pequenas metas que você precisa alcançar até você chegar ao resultado final, o objetivo final que você tem, né? Você tem isso, você tem essas pequenas metas, você tem clareza, né, de quais são essas pequenas metas que você tem que alcançar? Seria os milestones, né? Os pequenos Hum. marcozinhos que você precisa alcançar até chegar lá? Então, primeiro, eu acho que assim, eu vou entrar Ó, em contato de deixa eu só novo. te cortar um pouquinho, só para eu adicionar uma coisinha. Eu quero só, primeiramente, eu quero só que você pense assim, de imediato. Eu tenho ou não? Você vai me falar só sim ou não. Ao invés de você me descrever o que vai ser, primeiro, Tá? nós vamos chegar lá, na parte da descrição, mas primeiro eu quero só que você me fale assim, sim ou não. Tá. Eu tenho mais ou menos. Não der para ser sim ou não, pode ser mais ou menos também. É, Precisar. clareza, ainda não, né? Por quê? Porque eu preciso entrar em contato com essas pessoas, né? Uhum, Para ter clareza de qual o melhor processo que é para mim, né? Qual o melhor processo para mim para ir para lá. Né? tá. Assim, eu tenho algumas ideias de Uhum, como fazer, e uma delas é essa que eu te falei. É, beleza. é, entrar em contato, tá? Ver. Posso ir para lá como um ano de estudante de inglês? Precisa de alguns Beleza. detalhes ainda, né? É. Deixa eu até acrescentar mais uma coisa. Provavelmente você não sabe disso, eu acredito que eu não cheguei a te explicar isso com detalhes, mas quando a gente fez o processo de coaching, nós definimos isso. Aquele resultado que a gente coloca lá, ele é um Uhum. resultado, mas ele é meio que um resultado meta, né? O que que eu Uhum. considero, o que que eu considero que é uma meta? Eu me baseio numa ferramenta, que é uma ferramenta muito utilizada na administração, chamada SMART. Na verdade, é um acrônimo, né? E ela, cada uma das letrinhas representa uma palavra em inglês. Então, a primeira, que é o S, specific, measurable, attainable, relevant and timing. E timing, Uhum. né? Nossa, começa a falar uma palavra em inglês, parece que já começa a falar tudo em inglês. Aí, o que acontece? Então, todas as vezes que você precisar definir uma meta, é importante que você observe se a sua meta ela cabe dentro dessas palavrinhas, né? Então, Uhum. quando eu te pergunto, você tem metas definidas? Eu te indico que você defina suas metas pensando no SMART, né? Então, primeira coisa, você precisa ter uma meta específica. Como assim Uhum. específica? Qualquer pessoa, você vai escrever a meta, qualquer pessoa que lê a sua meta, ela vai entender o que você quer alcançar, né? E aí você Tá. pode fazer isso para o seu resultado grandão, que é ir morar na Nova Zelândia, trabalhar lá e tudo mais. Você pode fazer para as pequenas, né? Para os pequenos milestones que você tem que alcançar para conseguir o resultado grandão. Uhum. Beleza, então a primeira coisa, percebe se é específica. Qualquer pessoa que lê isso aqui vai entender o que eu quero? Vai, beleza, então tá específico. Mensurável. Em quanto tempo que eu quero alcançar isso, né? Para que lugar exatamente? Você precisa conseguir, tipo assim, tem que ser palpável. Não dá para você falar assim, quero morar fora, por exemplo. Que aí não, nem Uhum. é específico e nem mensurável. Então, precisa, de preferência, você pode colocar números, né? Para ficar mais mensurável possível, você coloca números. E não só de tempo, porque na verdade o tempo é a última coisinha que a gente observa. Uhum. Meta de, pode ser meta de
sabe, em relação à questão financeira, por exemplo, né? Então, assim, eu preciso juntar tanto, essa é uma das minhas metas, ou então eu quero ir morar na Nova Zelândia e eu quero fazer isso, tipo, eu vou sozinha, eu vou com fulano de tal, eu vou morar em tal lugar lá, isso deixa mais mensurável, deixa mais palpável, né? Eu quero morar lá e eu quero conseguir ter a minha casa própria, por exemplo, lá, ou então eu vou morar de aluguel, eu vou morar em, nem sei se tem isso lá, mas tipo, pensionato, alguma coisa nesse sentido, próximo a isso, né? Entendeu? Isso deixa a coisa mais palpável, né? Ou, igual você falou, um dos seus critérios de trabalho, por exemplo, mensura isso. Eu quero morar na Nova Zelândia e eu quero trabalhar como terapeuta ocupacional. Eu gostaria de não ter que trabalhar em outra coisa só para morar lá e pronto. Tipo, só pela questão financeira, você não arrumar trabalho em terapeuta ocupacional. Entendeu? Aí vem a terceira, que é o alcançável, né? Eu já vou traduzindo para o português. Alcançável. E o que é o alcançável? É você pensar se isso é possível de acontecer. E geralmente é possível, porque na verdade, sim, quando a gente acredita que geralmente né, alcançável. E aí depois você pensa se aquilo é relevante, porque às vezes a gente fica tão focado assim, em fazer alguma coisa, a gente quer tanto aquilo, que a gente meio que se perde naquilo. Nossa, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero. De repente você fala assim, mas espera aí. Isso é relevante mesmo para mim que eu faça isso? E talvez na sua meta grandona de ir morar lá na Nova Zelândia, não vai acontecer isso. Mas pode ser que as pequenas metas você se encontre ali, imaginando que você tem muito que fazer uma coisa, que você precisa muito daquilo, mas de repente você fala assim, nossa, mas isso não é tão relevante assim. No momento que eu pensei, parecia que era muito relevante. Mas agora parece que já não é tão relevante mais. Então, se perguntar, né, se questionar, é muito importante. E o último, que é o timing, que é você colocar um prazo para você alcançar aquela meta. Que a gente fez isso, inclusive, eu não lembro mais se o timing passou ou não, mas a gente precisa revisar isso também, porque às vezes mesmo, vamos supor que tenha passado, as coisas foram acontecendo, igual você mesmo falou, as coisas acontecem. E aí, às vezes, um detalhezinho que muda, de acordo com o que você tinha planejado, já faz não funcionar mais, já estraga todo o seu prazo. E pode ser que estraga ou melhora, né? Às vezes ajuda, faz você alcançar aquilo mais rápido. Então, uma das coisas que eu tenho para contribuir com você é isso. Tenha metas, porque as metas, elas te dão mais clareza, elas te dão mais motivação para alcançar os seus objetivos. E a meta, ela precisa ter esses detalhezinhos, esses critérios. Precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e precisa ter um prazo para você alcançar. E aí, quando você me falou assim, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você parou para pensar, não foi? E eu quero que, para a gente otimizar aqui o nosso tempo, porque a gente acabou entrando um pouquinho depois, né? Não vai dar para a gente fazer isso aqui agora, mas eu quero que você, se der para anotar aí, né? Que você precisa fazer isso. Não, eu vou fazer essa reflexão que eu ia fazer aqui, eu vou fazer essa reflexão para que eu tenha essas metas. Essa é uma das coisas que eu queria contribuir com você. Tenha isso muito claro, porque é igual quando a gente vai tratar uma doença. Se você não sabe exatamente o que você tem, você não tem como tomar um remédio. Às vezes a gente até toma. Você sente uma dor de cabeça e vai lá e toma um remédio. Mas se aquela dor de cabeça é frequente, possivelmente você vai tomar um remédio que vai funcionar só para aquele pequeno período. E provavelmente tem uma causa, né? A dor de cabeça ela é só a consequência de uma certa causa, de alguma coisa que você tem que está te atrapalhando. Então, você precisa identificar a doença ali, para que você consiga tomar o remédio certo, para que aquilo seja efetivo. É a mesma coisa na questão de alcançar objetivos. As metas, elas são como se fossem as doenças. Você precisa entender aquilo ali de forma muito específica, e aí sim você começa com as ações, que são os remédios que você vai tomar para poder curar aquela doença. Beleza? Entendi. Beleza. Então, assim, isso focando...
por que eu trouxe isso tudo? Porque quando você falou, eu tenho esse critério, eu quero trabalhar com TO, eu pensei, beleza, então o primeiro passo que a gente tem que ter é saber o resultado esperado, que você já está bem, com bastante clareza sobre isso, né? E a outra coisa é ter essas metas, é o segundo passo. E aí vem a questão, assim, dos planejamentos mais pequenos, sabe? Eu gosto de ir meio que do grandão para o pequeno, do macro para o micro. E aí você começou com o resultado esperado macro. Então, vamos lá, deixa eu só visualizar isso aqui, olha só. Olha que legal. Você começou com o resultado macro, a gente começou pensando no seu resultado esperado para daqui, eu acho que quando a gente definiu era daqui 2 anos, né? Era para estar agora ou ano que vem. Né? Mais ou menos agora ou até o ano que vem, beleza. Então, você tem o resultado esperado, grandão, que era para daqui 2 anos, beleza. Aí, você tem que começar a subdividir isso, para você colocar no seu dia a dia, no seu momento presente, porque senão a gente fica perdido. Aí, você passa para o ano. Você tinha um objetivo de 2 anos, aí você pensa, não, agora eu vou colocar minhas metas para esse ano. Beleza, você vai lá, de preferência, você faz uma divisão das suas metas para o ano, em relação à sua vida pessoal, à sua vida profissional, à sua vida financeira, e você precisa pensar também no que vai te trazer equilíbrio em relação a isso, que é o seguinte, às vezes a gente pensa assim, nossa, profissionalmente eu quero isso, pessoalmente eu quero isso, financeiramente eu quero isso, e às vezes falta alguma coisa, né? Dar conta disso tudo, o mundo, principalmente hoje em dia, às vezes a gente fica se sentindo assim, pressionado e acha que não vai dar conta de fazer tudo. Então, você precisa entender o que te dá equilíbrio. Um exemplo do seu caso que eu diria, a questão da saúde. Ela é equilíbrio para você, principalmente por causa da sua condição de saúde. Então, se você, às vezes, tem algum problema, né, que te faz ter que parar um tempo, que te faz perder o foco nas ações que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos, você perde o equilíbrio. Quando você perde o equilíbrio, você cai, né? E aí, quando você cai, você precisa restaurar seu equilíbrio para que você fique de pé de novo e continue agindo. Então, equilíbrio também é muito importante, né? Beleza, você vai pensar nisso para suas metas do ano. E aí, você começa a subdividir. Não, agora eu vou pensar o que eu quero alcançar nesse mês. O que eu vou colocar de meta para mim nesse mês, para que seja um pequeno passo para que eu consiga alcançar o ano e para que depois eu consiga alcançar os 2 anos, né? E aí, eu gosto de utilizar uma técnica que eu aprendi com um cara muito, muito top, assim, nesse sentido de alcançar objetivos, né? Que é o Brandon Burchard, é um coach americano, que ele usa uma coisa que ele chama de battle board. Então, ele faz na parede da casa dele, num lugar que mostra, tipo assim, todo mundo vê, não só você, mas várias pessoas veem. Esse battle board é onde ele escreve essas metas do mês dele. E aí, ele só coloca, tipo, uma cartolina, um papel lá, depende do quanto você precisa escrever, né? Mas coloca de uma forma que todo mundo vê, cola lá. E aquilo ali, ele fica vendo aquilo o tempo todo, né? Nossa, esse mês eu tenho que alcançar isso aqui. E aquilo te traz um foco muito grande e, melhor, te traz uma motivação muito grande. Porque você fala, não, isso daqui é essencial para eu conseguir alcançar aquele objetivo meu. Senão, né, as chances são que pode ser que talvez você adisse um pouco mais, porque os imprevistos, eles vão acontecer, as coisas vão acontecer, vai ter coisa que vai dar errado, você vai planejar e vai dar errado, porque infelizmente a gente não tem controle das situações externas, né? A gente planeja, mas as situações externas a gente não consegue controlar. Então, é possível que muita coisa vai dar errado no meio do caminho. E aí, para que você, tipo, encontre uma solução para aquilo que vai dar errado, você precisa estar com muita clareza do que você precisa alcançar. Você precisa ter esse prazo, né? E você precisa ter essa meta muito, muito, assim, vamos dizer, na veia. Você precisa estar correndo no seu corpo ali, no seu sangue. E colocar isso de forma visual ajuda muito a gente. E aí, quando você sai do mês, aí você começa a passar isso para semanas. Porque aí você pensa, beleza. E a gente, às vezes, muita gente comete um erro muito comum, que é o seguinte: eu tenho essa meta para o mês, e a pessoa passa a planejar o dia.
mas falta a semana. A semana ela é uma sacada assim que faz toda a diferença para você alcançar o resultado ou não. Aí você passa a planejar as suas semanas a partir do resultado que você quer alcançar no mês, que veio do ano, que veio dos 2 anos, que é aquele objetivo grandão. Uhum. Beleza, aí você planeja as semanas, aí você coloca lá todo domingo, de preferência todo domingo à noite, você vai lá e pensa em todas as atividades que você precisa fazer durante a semana que vão te ajudar a alcançar as metas maiores do mês, do ano e assim por diante. Uhum. E depois você passa a planejar o dia. Só que o dia você já planeja a partir das atividades da semana, porque as atividades da semana, elas são realmente ações, já dá para você quebrar em ações menores, né? No mês você coloca meta, tipo, é uma coisa que você vai alcançar um resultado maiorzinho. E aí você precisa ter pequenas ações naquilo, né? Então aí, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu quero ser fluente em inglês. Então, desde março eu estou fazendo curso de inglês. E aí, essa é uma só das minhas metas pessoais. Eu tenho um monte de meta pessoal, um monte de profissional, um monte de financeira e um monte de equilíbrio. Uma das minhas metas pessoais é conseguir ser fluente em inglês. O que eu faço? Lá no meu planejamento semanal, sempre tem 2 tarefas assim, ó, que é fazer a atividade do inglês de terça e fazer a atividade de quinta. Sempre tem. Outra coisa que sempre tem lá, escrever uma parte do projeto que lá onde eu faço, que é o WhatsApp, a gente tem um projeto, ao invés de ter uma prova, a gente escreve um projeto, que é como se fosse o seu livro, a sua versão do livro que você estuda, e aí você depois apresenta ele no final do nível, né, que é de 2 em 2 meses. Então, sempre tem que escrever um pedacinho do projeto, ou corrigir, ou pesquisar alguma coisa, enfim, em relação à atividade, em relação ao projeto. E aí, no domingo, eu escrevo tudo isso lá, junto com as outras pequenas ações que eu tenho que fazer para alcançar as minhas metas, né? E aí eu vou, durante a semana, todos os dias, à noite, antes de dormir, eu faço aquela folhinha que eu chamo de diário de bordo, né? E aí eu escrevo lá 5 prioridades que eu vou ter no meu dia. E essas 2 atividades, elas sempre estão em algum dos dias da minha semana. Porque isso eu preciso ter foco nisso. Se eu falar assim, eu faço quando der, por exemplo, projeto. Deixa eu ver, semana que vem eu faço, na outra eu faço. Porque a vida, ela não espera. Tipo, as coisas acontecem, seu tempo nunca dá. Ela não te ajuda nesse sentido. Ela não fala assim pra você, ô Bianca, deixa eu te falar. Você tem que fazer atividade ali do inglês, senão você não vai ser fluente, não. Aí vai chegar no final do ano, aquela meta que você tinha lá, de falar inglês, aí você vai começar a chorar as mágoas e vai botar a culpa em todo mundo, tipo assim, eu não tenho tempo, mas eu tenho que cuidar do meu filho, mas meu marido não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você reclama, chora, 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 chora. Não adianta nada, porque você não consegue alcançar o objetivo do mesmo jeito. Ou seja, a gente precisa correr contra os desafios, né? Então, é muito, muito importante você fazer isso, né? Ter esse, tipo assim, parece, olhando, de repente pode ser que agora você pense assim, nossa, meu Deus, mas tanto de coisa que eu tenho que fazer, será que eu preciso mesmo de tudo isso? Ou, talvez você pense assim, será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Será que eu não vou me perder nesse monte de 1 ano, 2 anos, mês? Será que eu vou ficar louca? Ou será que isso realmente vai me dar o resultado que eu quero? Né? Pode ser que você pense. Se você pensa, será que isso realmente vai me dar o resultado que eu quero? Eu posso falar por mim que assim já tem agora quase 3 anos que eu faço isso. Quase 3 anos que as minhas metas elas são traçadas. No final do ano eu penso no final do ano que vem inteiro tudo que eu quero em relação à vida pessoal, profissional, financeira e equilíbrio. Depois eu faço o mês, depois eu faço a semana e depois eu faço o dia. E assim, feedback, né? Como que eu percebo isso? Tem dia que dá tudo errado, tem semana que dá tudo errado, e tem mês que eu termino conseguindo alcançar algumas coisas e outras não. Mas, se eu for olhar assim, antes na minha vida, como que era, se eu pensar assim, eu tava ali, se eu pensar no meu ponto de partida, né? E naqueles anos anteriores, como que era? Eu consegui chegar no final do ano alcançando objetivos? Eu era assim, qualquer coisa que vier tá bom.
eu nem sabia, nem era consciente, sabe? Mas eu nem escolhia o que eu queria. Eu nem falava para mim mesma, não tinha clareza do que eu queria. Então, assim, mudou muito, porque agora eu decido, né? Eu faço a escolha consciente e eu corro atrás dela. Primeira coisa, porque antes eu nem tinha muita consciência de que eu precisava ter ações, assim, muito frequentes, com muita consistência para alcançar os objetivos. Eu meio que ia deixando a vida me levar, não porque eu queria, ou porque eu estava fazendo isso de uma forma, tipo, assim, tô nem aí, mas é porque às vezes a gente não sabe muito disso, e a vida vai acontecendo, e você pensa, nossa, realmente, não é que é mentira essa questão de eu não tenho tempo, né? Realmente não é fácil no meu caso, não é fácil eu administrar meu filho e administrar minhas coisas. A gente sempre tem dificuldade, é sempre difícil arrumar tempo, arrumar dinheiro, sempre é difícil, mas a gente precisa aprender a contornar isso, porque senão a gente não alcança as coisas. E aí a gente, então assim, funciona. Para mim, já deu um resultado incrível, porque antes primeira coisa, eu não tinha qualidade de vida, eu trabalhava igual um burro de carga e estudava muito, eu sempre fui assim, empenhada, queria estudar, fazer faculdade, então trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade direto, nem ia em casa tomar um banho, nem nada, ia direto para a faculdade, mas chegava em casa muito tarde, não conseguia fazer tudo que eu queria, porque não dava tempo, já estava na hora de dormir, senão não dava conta do outro dia. E aí, tipo assim, meu tempo era muito ocupado, mas era muito lento para eu conseguir alcançar alguma coisa, não tinha saúde, não tinha tempo para ficar com a família, não tinha nada disso, porque eu achava que eu tinha que fazer um monte de coisa, tipo, eu só ia ocupando a minha agenda com aquele monte de coisa. E a verdade é que a gente precisa filtrar e focar nas prioridades, né? E, inclusive, Cris, assim, muitas vezes, né, é legal você olhar se existe alguma atividade sua, quando você percebe que está com muita coisa para fazer, é legal você olhar se não tem alguma coisa que você consegue delegar. Porque, e às vezes pode parecer assim, principalmente quando a gente tem que delegar e precisa pagar para delegar. Pode parecer que é uma coisa assim, muito distante, né? Difícil de ser feita. Pode ser que às vezes você pare e pense assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, ou então eu vou gastar o dinheiro com isso, mas eu precisava gastar com aquilo outro, né? É lógico que a gente tem que dar prioridade para algumas coisas financeiramente, mas às vezes pode ser que você delegue alguma coisa e você faz um tempo que te faz ganhar muito mais dinheiro. Então, vou dar um exemplo meu. Até o ano passado, eu nunca tinha tido isso, mas a partir desse ano, eu tenho uma pessoa em casa para me ajudar com as atividades de casa. Porque eu vi que, assim, quando eu tinha um tempo, tinha uma louça gigante para lavar, tinha uma casa inteira para arrumar, tinha um monte de roupa para lavar, tinha um monte de coisa para fazer, que não ia me ajudar nem um pouquinho a alcançar os meus objetivos, mas ao mesmo tempo eu precisava fazer, é uma coisa que não dá para você ficar sem fazer. E aí eu comecei a delegar isso. Mas antes o meu pensamento era assim, nossa, mas é caro, eu vou pagar uma pessoa para ficar aqui todo dia limpando a minha casa, fazendo comida, não sei o que, esse monte de coisa. E é um valor alto, né? Eu pensava assim, é um dinheiro que dá para fazer muitas outras coisas. Mas quando eu virei a chave e eu percebi que eu pagando essa pessoa, eu fazia um tempo que me permitia trabalhar e fazer o dinheiro chegar, né? E aí eu percebi que eu poderia fazer o dinheiro chegar muito mais do que sair, porque eu poderia ter uma entrada de dinheiro maior com aquele tempo que eu ia liberar, eu ia ter uma entrada de dinheiro muito maior do que ia sair. Aí eu falei, não, beleza, então pronto, resolvi meu problema. Sem falar na questão da qualidade de vida, assim, no sentido de que eu não gosto de jeito nenhum de fazer serviço de casa. Isso é uma particularidade minha. Eu não gosto, mas tipo, eu odeio mesmo, né? Eu sou ruim para fazer. Faço tudo feio, tudo errado, tudo mal feito. Então, assim, foi uma mão na roda. E aí eu te falei isso por causa da questão de delegar, porque às vezes pode ser que você olhe com calma, reflita e consiga perceber que você pode delegar algumas coisas, entende? Agora uma pergunta, você já participou do desafio lá, então possivelmente enquanto eu estava falando esse monte de coisa aqui, de planejar o ano, de planejar o mês, de planejar a semana, o dia, você lembre de algumas coisas que a gente fala lá no desafio, né? E até onde que você lembra disso assim, com clareza e dominância para realmente começar a usar? Não, eu lembro com clareza isso, e eu acho isso super importante. Tanto é que, assim,
eu comecei a me perder quando eu parei de fazer isso, entendeu, Bia? Né? Quando aí as coisas foram tomando conta, Uhum. que aí eu falei assim, eu me perdi. E o engraçado, né, é que a casa de Davi, ela tem um poder tão grande de mexer com essas coisas inesperadas, que assim, aí vem te exige um monte de coisa, Aham. aí você faz esse monte de coisa, não tá bom, então não era aquilo, ou Aham. então você faz, não, esquece, vamos mudar para cá, entendeu? É, a casa de Davi tem esse poder, mas assim, não é culpa da estrutura mesmo e culpa do pessoal da alta direção. Então, eles me deixaram um pouquinho loucas nesse sentido, vamos Uhum. falar a verdade. E assim, e aí também eu acho que eu quis abarcar muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu comecei a fazer inglês, eu estava fazendo, né, assim, eu preciso cuidar da minha saúde, eu estava meio que direcionando. Só que aí, só quando você olha e você fala, cara, eu não estou tendo tempo de respirar mesmo, Uhum. sabe? Eu não realmente, eu assim, comecei a fazer, mas eu falei assim, eu vou deixar a tradução para depois, né? Aí eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. Eu tô com uma pilha de livros aqui para ler. Eu tô quase, faltam alguns textos, eu levo de 1 a 2 dias, e olha que isso é um tempo legal, né, para você traduzir, 1 a 2 dias. É, Então, assim, as minhas férias já ajudou pra caramba, porque eu consegui, né, traduzir bastante coisa. E, e aí eu não estava otimizando. Eu chegava em casa do trabalho, eu não tinha vontade de fazer nada. uhum. Na verdade, eu não tinha, porque aí eu falei assim, eu tenho que pegar, comer alguma coisa, sair para o inglês. Eu tenho que pegar e sair para o inglês. Aí veio o paciente para atender, eu falei assim, nossa, eu vou ter que ir direto, voltar para casa, aí já esquece, entendeu? Aí Aí tipo, acaba o dia, não dá. e eu, não, e eu acabava não conseguindo fazer nada. E eu Uhum. falei assim, eu preciso de um dia sem fazer realmente nada, né? Focar, né? Nada mesmo. Eu fui focar em mim, sabe? É, Esquecer. é, Esquecer da Cristiane profissional, das coisas que, né, assim, relaxar mesmo. precisa mesmo. Isso aí é importantíssimo, porque recarrega suas energias, né? Senão você É, fica. Isso aí, eu, uma coisa interessantíssima que você falou, que até eu tinha, essa questão que eu falo da qualidade de vida, né? Traz muito isso. Você precisa desse tempo para recarregar suas energias, porque senão nem é só a questão da qualidade de vida, nem é só a questão de você pegar um dia para descansar e falar assim, eu descanso todo domingo, tenho lazer todo domingo. É a questão de que se você não descansa, se você não pega, não tira esse tempo assim, esquece o trabalho, as chances são que você tá sempre meio que cansado, você precisa se recuperar, né? Recarregar é, a bateria ali, porque quando você volta com uma energia tão alta que e aí você consegue fazer muito mais coisa. Então é importantíssimo, nem só a questão de cuidar de você, mas também a questão de te dar um gás para você conseguir alcançar os objetivos mais fácil, mais rápido, porque a energia é importantíssima, né? né? Então, eu acho que assim, as coisas foram acontecendo, algumas coisas me davam um gás, né? Que eu Uhum. falei assim, não, agora eu vou. Mas outras coisas também eu falava assim, nossa, me sugavam muita energia, né? Então agora eu falei assim, não, não, eu vou voltar de novo a fazer, dividir, falei assim, agora que eu consegui na série, eu falei assim, ó, eu coloquei prazo também, assim, tipo, semana. Eu falei assim, ó, então essa semana eu vou conseguir traduzir textos, e aí eu tinha que ler um livro, eu falei assim, eu tenho até tal dia para eu ler esse livro inteiro, de 500 ele vai cacetadas páginas. Eu consegui antes. Olha, Assim, agora, assim, então eu vou tentar traduzir até tal dia, que é até amanhã, assim, eu vou traduzir texto,
não deu, não deu, mas eu falei assim, eu vou precisar de 10 dias das minhas férias para eu poder esquecer um pouquinho, porque nem nas minhas férias a casa de Davi me deixa em paz. Nossa, Eu gente, sério. tô, Ah, então, ó, eu que tenho que ver, vai acontecer tal coisa, né? Ah, Ah, ó, é, a pessoa não respondeu o e-mail de orçamento de um curso que a gente quer que dê na casa de Davi. Não ah, respondeu, aí vou lá, vou atrás. Ah, a pessoa respondeu. Assim, aí mando para minha coordenação. Aí, olha, Cris, foi decidido na reunião que vai ser assim, 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 assim. Olha, eu preciso de você, que você me fale, né? Me faça o relatório dos seus objetivos de cada paciente que você atende. Falei, cara, né, nas minhas férias. Ah, e você faz. Ah, não era bem isso que o presidente queria. Olha as coisas, em e plenas essa é férias. uma das grandes desvantagens do mundo online, né? Porque a pessoa Pois te é. encontra com muito mais facilidade. Então, se você Não, não decide e fala assim, olha, eu não posso, né? Às vezes o problema é que a gente pode parecer meio que grossa, vamos dizer assim, se a gente fala, eu não vou te responder porque eu estou de férias, né? É chato, a gente não quer fazer isso. uhum. Mas é chato também que a pessoa esteja te procurando nas suas férias para que você resolva um problema de trabalho, né? Então, e isso não acontece só na questão das férias, acontece no dia a dia também. Às vezes você terminou o dia de trabalho, mas você leva o trabalho para casa, porque o celular aliás, o trabalho vai junto com o seu celular, às vezes, né? Ou com o seu É, computador. E aí você tá lá em casa, ao invés de curtir um momento seu, para cuidar de você, ou curtir um momento com sua família, às vezes você tá junto ali, mas você não tá presente. Você tá no telefone o tempo inteiro resolvendo é, problema, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, isso daí é uma das desvantagens e, assim, é algo que não dá pra gente desligar, tipo, falar assim, mundo, desliga aí, porque agora eu não estou disponível, não é. é a gente que precisa tomar a decisão de falar, mundo, eu estou me desligando agora, amanhã a gente começa de novo. Pois é, e eu falei assim, não, agora, eu falei assim, eu preciso disso, né? Então eu vou ligar essa chavinha. Resolvi, eu falei assim, eu tenho até tal dia, que é até amanhã. Eu falei assim, eu tenho que resolver todas essas coisas até amanhã. Uhum. Resolvi, tudo bem. Aí eu dei 2 dias que eu falei assim, eu vou resolver essas coisas aí, né? De entrar em contato de novo com coisas. Assim, eu preciso dar um jeito de novo, porque assim, eu vou baixando as coisas, eu vou escrevendo, vou fazendo, e vou colocando tudo em qualquer lugar e não sei aonde estão as coisas. Aí eu falei assim, eu vou tirar nos 2 dias para resolver tudo isso. E aí, acho que assim, você vê como influencia, se você não consegue, aí você não sabe onde você coloca as coisas, e aí você fica realmente sem objetivo, né? Então, e organizar mesmo, porque É, assim, e é uma coisa contínua, né? E, tipo, é um ciclo, não é que vai falar assim, eu vou me organizar, eu vou definir meus resultados, eu vou definir minhas metas e pronto, vou olhar eles de novo só quando eu tiver alcançado. Então, só quando eu esquecer, só para lembrar. Você precisa estar em constante observação disso e às vezes você precisa ajustar, né? Porque a vida muda o tempo todo, então não dá para manter a mesma é, coisa sempre, né? então, vou voltar a fazer isso, né? Que eu falei assim, preciso tirar um tempo por dia para realmente fazer isso, organizar, ver tudo bonitinho, que eu não estava fazendo. Realmente, assim, eu estava, sabe, as coisas iam acontecendo, eu ia fazendo. E aí Você eu estava no modo reativo. tá, E acontecendo, você reagia. Acontecia, você reagia. tá, tava bem assim, mas agora eu falei assim, não, sabe quando você fala, nossa, eu tomei um susto, eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Agora que eu me liguei, eu falei assim, nossa, tá fazendo 1 ano que eu fui para Nova Zelândia, e Uhum. que realmente, assim, de contato que eu fiz de novo, né? E olha só que interessante, você está falando dessa questão de estar reativa, né? Eu digo que assim, a gente tem 3 modos que a gente pode estar. E o modo reativo, ele existe também, tipo, ele não tem como você não estar nele, porque imprevistos acontecem, né? A gente não tem aquele controle do mundo externo.
Mas a gente precisa focar, na verdade, não é em tirar o modo reativo. Eu vou estar sempre preparada, eu vou estar sempre pronta e eu vou dar conta de fazer tudo antes, com antecedência, eu vou ser sempre extremamente produtiva. Não, porque a gente não tem como tirar o modo reativo. Mas se você conseguir se manter ali 80% do seu tempo no modo produtivo, no modo que você decidiu que vai fazer e você cumpre, você faz as atividades que você precisa, você gerencia você mesmo, você consegue encaixar as ações importantes, as ações que você quer fazer no seu tempo, beleza. Então, 80% do tempo você tenta se encaixar ali. Você tenta não, você escolhe estar ali. E aí você pega os outros 20% e divide assim, 10% é tipo improdutivo mesmo, é aquele dia que às vezes você acordou mal, é aquele dia que você não está afim, é aquele dia que você precisa se recolher para refletir, para poder voltar ao normal, né? Voltar às suas atividades, voltar com o seu gás e tudo mais. E tem os outros 10% que é o modo reativo. Então, esses 3 modos, eles existem na nossa vida, só que o problema é que muitas vezes a pessoa ela fica assim, 80% no modo reativo. Ou vamos colocar aí, 40% no reativo, 40% no improdutivo, e só 20% ela produz, ou seja, ela escolhe o que vai fazer, ela define, ela se programa, ela se esforça e, tipo assim, tá ali não evitando, né, os desafios, mas sempre agindo na direção de conquistar. Uhum. E eu queria te voltar um pouquinho lá naquela parte que você falou, de que você foi pegando várias coisas para fazer, né? Quando você falou, quando eu parei de fazer aquelas atividades, tal, que a gente aprende no desafio, e aí eu comecei a fazer um monte de coisa e me perdi. Eu queria voltar nessa parte, na verdade, para a gente ir finalizando. Depois que eu falar isso, se você tiver alguma coisa que você queira perguntar e tudo mais, já vai pensando aí para você falar depois disso. O que acontece? Quando eu estive nesse momento já, né, de pegar muita coisa para fazer. Por que a gente faz isso? Pega um monte de coisa para fazer? Porque tem várias coisas que vão aparecendo no seu caminho que elas são muito legais. Você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom de ser feito, eu quero muito fazer isso. Nossa, isso aqui é muito legal. Às vezes alguém te chama, te oferece para participar de um projeto, e é tudo muito legal, né? Tudo coisas que você se sentiria muito bem fazendo. Mas o que a gente às vezes esquece de fazer é pensar o seguinte, eu tenho um resultado esperado para o final desse ano, eu tenho uma meta, um objetivo que eu defini. E eu preciso, antes de aceitar, eu preciso perceber, né? Eu preciso conferir, checar se isso que eu vou fazer é uma pecinha que vai me fazer, que vai se encaixar, né, nesse resultado que eu quero alcançar. E às vezes a gente esquece disso. E às vezes a gente não esquece também, mas às vezes a gente fica meio sem jeito de falar não. Né? A escolha, aquela questão de saber falar não, mas é um não positivo, porque é um não que você fala para algo que era até muito legal, que você queria muito fazer, mas é um sim para o resultado que você quer alcançar. É um sim, né, para realizar aquele objetivo que você quer tanto. E para a gente ter uma facilidade maior, às vezes, de falar esse não, além de você saber que ele não te ajuda a alcançar o objetivo, né, é você também justificar. Se às vezes alguém te chamou para participar de alguma coisa e você fica meio sem graça de falar não, é conseguir justificar, argumentar com essa pessoa que, olha, eu gostaria muito de participar, eu agradeço muito, né, fiquei muito honrada de receber esse convite, mas eu não consigo fazer isso porque eu preciso fazer uma escolha. Eu só tenho tempo hábil para fazer isso, e se eu não fizer isso aqui, eu não alcanço meu objetivo. Então, eu não posso aceitar isso, apesar de eu querer muito. E aí, o mais legal de tudo é que você vai estar falando um não gentil para quem te ofereceu aquele convite, e você vai estar falando um não gentil para você também. Porque você quer muito fazer aquilo. E às vezes pode ser que você fique sentido, né? Ai, mas eu queria tanto, eu preciso tanto. Mas ao mesmo tempo você se recorda de que se você dá um sim para aquela atividade a mais, que ela não existia ali na sua agenda, você vai estar dando um não para o seu objetivo maior que você já definiu antes. Uhum. Legal, né? Eu realmente, eu me sabotava demais. Uhum. Me sabotava demais, porque eu falava assim, não tava com muito, mas, então tá, vai, vamos fazer.
Ah, então vamos, entendeu? Vamos lá, vamos. Aí, isso eu fazia direto, mas agora tá um pouco mais tranquilo, porque eu tô vendo meus limites Fica mais mesmo. consciente, né? E aí eu também, de uma forma um pouco, não, um pouco gentil e não muito gentil também, às vezes eu falo não, né? E Aham. comigo também eu falo, eu tenho que parar e falar assim, não, Cris, por mais legal que seja para você, mas para e não dá, você não vai conseguir. Uhum. Pode continuar. Então, e acho que é isso, né? Eu aprendi agora a dizer não, e não para mim também, Uhum. né? E aí agora acho que as coisas vão se encaixar e vão correr um pouco mais tranquilas. Beleza. Tem algum assunto que você queria voltar? Alguma coisa, enfim, alguma coisa que você queria comentar ou alguma coisa que você queria perguntar? Não, eu acho que assim, foi muito legal, porque assim, na realidade, as coisas acontecem no momento certos. Uhum. Eu acho que assim, foi muito legal, porque eu já tinha mais ou menos é, ideia de como fazer, Uhum. né? E agora só me reforçou, falei assim, não, é isso mesmo, né? Eu acho que assim, se eu otimizar o meu tempo, se eu voltar a fazer tudo de novo, direitinho, pensando em mim, no que é melhor para mim, as coisas vão fluir, né? Legal. Beleza. Então, é isso aí, Cris. Também, né, fazendo uma conclusão aqui, é muito legal a gente voltar, assim, um tempo depois, olha, para você ver, 2 anos depois que a gente fez Uhum, esse processo, né, uhum, e perceber que muitas coisas você trouxe de lá, né, trouxe de lá para cá de aprendizados, assim, uhum, que você foi agregando na sua vida e foi se baseando nisso para agir. E, uhum, ao mesmo tempo, também é legal de confirmar uma coisa que eu penso, que a gente, na verdade, a gente sempre precisa de meio que uma atualização, assim, né? E isso não estou falando uhum. para meus clientes, estou falando para a gente ser humano mesmo. Não uma É, atualização no sentido de conceito, mas no sentido de dar uma injeçãozinha ali para poder dar um impulso, né, na gente. A gente precisa meio que de um empurrãozinho de vez em quando, por mais que a gente esteja focado, esteja procurando melhorar e tudo mais, às vezes uma palavra, uma frase que a gente escuta de alguém já ajuda a gente, né? E isso é muito legal, muito importante e confirma isso também que eu já imaginava. Então, assim, não, te agradeço muito por ter disponibilizado o seu tempo para a gente fazer essa conversa aqui. E você sabe que eu estou assim, sempre disponível, né? A gente nunca deixou de se falar nesses 2 anos que a gente está falando. Faz pois 2 anos é, que você fez o processo, mas a gente está conversando desde então, né? pois é. Sempre. Então, a gente termina a conversa de hoje, mas a gente está sempre em contato aí. Sim, para mim foi um prazer, é um prazer, né? Eu acho que eu cresci muito nesses 2 anos, né? Eu acho que é, só, só me ajudou muito a ter esse objetivo, a ter a clareza desse objetivo, que está claro para mim que é isso. Assim, aconteceram algumas coisas, mas que assim, coisas normais, né? E para mim é um prazer, e sempre é bom, tá? Ter alguém sempre me lembrando, assim, não, Cris, ó, vai fundo. Tá certo. Nós vamos finalizar aqui então, mas assim, até a próxima, né? Até a nossa próxima, é o nosso próximo encontro. Até, Bianca, muito obrigada, viu?